Prontinho. Depois eu subo lá para a plataforma. Então, gente, hoje a nossa aula 10 está sobre prognose de produção de florestas nativas. O que é então essa prognose? Gente, só um minutinho. Eu tô com a garganta meio ruim, tá? Então, se por acaso ficar baixo o som para vocês, ou ficar falhado, alguma coisa assim, e se vocês terem alguma dúvida, abram o microfone e perguntam, tá? Porque às vezes eu não acompanho aqui no chat quando eu tô dando a aula, não consigo ficar de olho nas duas coisas ao mesmo tempo. Então, se precisar interromper, abre o microfone e interrompe, tá? Porque aí pra mim fica melhor. E pra vocês também, né? Não ficarem perdidos no assunto, tá? Então, nossa aula sobre prognose. O que é prognose? É quando nós temos dados presentes e nós queremos fazer uma prognose futura. Ou seja, a gente quer fazer uma predição futura, a partir de dados, né, no caso de inventários presentes e passados, a gente consegue estimar uma produção futura, tá? Então isso é muito importante, tanto para florestas nativas quanto para florestas plantadas. Claro que aqui o nosso foco vai ser floresta nativa. Então eu vou ter no meu banco de dados espécies, né, de diferentes espécies, diferentes tamanhos, diferentes diâmetros. Se fosse uma floresta plantada, só ia ser algo mais padrão, né? Tanto a espécie provavelmente seria a mesma, ou 2 clones ali no máximo, 3 clones, e a tendência, né, de diâmetro e de altura que fossem mais parecida, tá? Então a gente pode tanto adaptar esse material para floresta nativa quanto para florestas plantadas, certo? E ainda florestas plantadas, né, nós temos uma precisão ainda um pouco maior, porque as florestas apresentam, né, um ritmo de crescimento mais homogêneo. Mas enfim, então falando dessa prognose da nossa produção de florestas nativas. Deixa eu ver se tem alguém aqui pedindo para entrar. Não. Então vamos iniciar. Tem 1 milhão de coisas abertas aqui no computador. Bom, então a prognose ou predição da produção, ela é geralmente realizada, né, mediante o emprego de modelos de crescimento e produção. Então, de novo, né, dependendo do meu tipo de floresta, eu vou ter um modelo de crescimento mais específico para ela. Florestas plantadas têm modelos de crescimento já muito bem difundido, né? Vocês provavelmente já viram isso lá na disciplina de crescimento e produção florestal. Então tem modelos de crescimento, modelos de volume, né, que já são mais desenvolvidos. Por quê? Porque tem mais especulação, né, principalmente financeira, em cima disso. Então as empresas precisam ter esses valores mais conhecidos. Espécie nativa ainda é tudo meio incerto, né? Vamos dizer assim. Mas existem também esses modelos de crescimento, tá? E eles vão ser ajustados baseados com o quê? Com base no nosso inventário florestal. Então, esses modelos eles são ajustados com base no nosso crescimento e produção obtidos de um inventário florestal. E esse inventário florestal tem que ser como? Tem que ser contínuo e de parcelas permanentes, né? Por quê? Porque eu estou baseando minha produção futura. Então, eu não posso fazer parcela temporária e cada vez eu ir lá medir uma árvore diferente e querer fazer estimativa de crescimento. Não tem como, né? Mesma coisa, gente. Se eu quero saber o quanto que eu cresci, o quanto que eu desenvolvi, eu tenho que sempre fazer a mesma medição nos mesmos lugares, né? Para saber se eu estou evoluindo ou se estou regredindo. Mesma coisa a árvore, não dá para mim comparar o meu valor com os demais. Então, cada um tem a sua particularidade individual. Certo? Então, lembrem, modelo de prognose sempre utilizar inventário florestal contínuo e utilizando parcelas permanentes. Por que contínuo? Porque eu vou precisar mais de uma medição, né? Então, eu preciso pelo menos de 2 medições ali para me conseguir estimar uma terceira medição, tá? Então, os objetivos: prognosticar a estrutura da produção dessa nossa floresta,
avaliar a sustentabilidade ambiental e econômica do nosso manejo florestal, definir a necessidade, época e intensidade de aplicação de tratamentos silviculturais à floresta. Então, esse meu banco de dados, ele pode me ajudar a saber quando que a minha floresta iria atingir a curva de crescimento, por exemplo, quando que eu deveria fazer o corte, se realmente com 6 anos, será que ela vai atingir o que eu busco? Com 15, com 20? Então, de acordo com o crescimento da floresta, a gente consegue fazer algumas práticas silviculturais. Avaliar os efeitos de alternativas de manejo de floresta, predizer ciclo de colheita ou de corte e fazer estudos de cenários, né? Então, principalmente nessa parte de manejo de floresta nativa, é bastante importante a gente saber o quanto que essa floresta vai crescer, se ela está conseguindo acompanhar o desbaste que foi realizado por uma colheita anterior, quando que eu poderia supor que eu poderia voltar a explorar uma área, de acordo então com esses nossos inventários contínuos, tá? Então, com isso a gente consegue fazer alguns ajustes. Opa! Bom, então, né, só voltando aqui, nós temos florestas inequiâneas e florestas equiâneas. Então, lembrem, florestas inequiâneas, idades diferentes, períodos de rotações diferentes, né? Normalmente a gente utiliza o termo inequiânia para floresta nativa. Por quê? Porque em uma mesma parcela, numa mesma área, no mesmo povoamento, eu tenho florestas de diferentes estratos, diferentes idades, diferentes ciclos, tá? Então, no caso de florestas inequiâneas, produções em área basal, volume em peso e principalmente na distribuição diamétrica, é onde nós podemos estar aplicando essa nossa prognose. Florestas equiâneas, então são florestas que têm mesma idade, digamos assim, que elas iniciaram, foram plantadas junto e pretende-se fazer a colheita no mesmo período. Normalmente, florestas plantadas, por exemplo, eucalipto. Então, nessas florestas equiâneas, nós podemos utilizar como base para realizar a prognose a idade, a altura das árvores, índice de sítio, área basal, volume e distribuição diamétrica. Aqui eu deixei grifado distribuição diamétrica porque é com base na distribuição diamétrica que nós vamos fazer a nossa prognose da aula de hoje, tá? E olha só, a distribuição diamétrica, então a gente consegue aplicar tanto para florestas equiâneas quanto para florestas inequiâneas. Ok? Então, quando a gente fala de prognose, temos essa matriz de transição ou cadeia de Markov. Essa é a metodologia que a gente consegue aplicar dentro, então, dessa prognose, tá? Então, é um conceito probabilístico que determina a movimentação dos indivíduos entre as classes de diâmetro, sendo um dos principais métodos de prognose por classe de diâmetro em florestas nativas. Então, como nós falamos, né, a base para a nossa prognose será quem? A classe de diâmetro da floresta, tá? Então, nós vamos aplicar essa metodologia de matriz de transição ou cadeia de Markov para estar fazendo essa prognose. E o que é exigido? Que se faça pelo menos 2 medições sucessivas na mesma área. Ou seja, eu preciso de 2 inventários de diferentes períodos na mesma área, com os mesmos indivíduos, né? Para me conseguir estipular né, qual seria o meu terceiro inventário. Qual seria meu terceiro resultado obtido. Não é aconselhável a gente fazer essas projeções para longos períodos de tempo. Então, estamos aqui em 2024. Querer fazer uma projeção para daqui 20 anos. Não é recomendado. Considera o incremento e a mortalidade constante entre os períodos. Então, assim, a gente deve fazer o nosso inventário contínuo com parcelas permanentes e medir os mesmos indivíduos. Porém, durante essas medições, teremos casos de mortalidade e teremos casos de incremento, de ingresso de novos indivíduos, né? Que em um momento não aparecia e conforme a floresta se desenvolve, começa a surgir novos indivíduos. Normal, né?
Então, tanto a mortalidade quanto o incremento também são considerados nessa cadeia de Markov. E a projeção é baseada no incremento quantificado entre os períodos das medições, então sempre das duas medições. Então, essa projeção de volume de material, né, que nós estaremos fazendo, ela então vai basear sempre nas medições que já foram feitas anteriormente. Por isso, né, o cuidado de fazer essas medições sempre de forma correta, da questão do treinamento da equipe, de todo mundo estar falando a mesma língua, do diâmetro à altura do peito, realmente ser medida a 1,30 m. Questão de altura, ter uma equipe bem treinada para medir a altura de forma correta. Porque ainda mais quando se fala em inventários contínuos, nem sempre, né, vai estar a mesma equipe no próximo inventário. Então é importante que as equipes que fiquem sejam bem treinadas, né? E que todos então tenham o mesmo padrão, tá? Essas são algumas recomendações iniciais. E aí vem a própria cadeia de Markov. Então, como que é o fundamento dela? Ela trabalha com matrizes, tá? Então, nós vamos ter o nosso tempo presente, aqui representado, para esse primeiro tópico, e nós vamos ter o nosso tempo futuro, que seria diferente de zero. Então, nosso tempo presente, né, seria igual a zero, e nosso tempo futuro seria diferente de zero, porque seria, então, em um período além, né, digamos assim. Então, no futuro, o nosso crescimento seria realmente o crescimento daquele momento. E como que nós vamos aplicar a nossa projeção futura? Então, seria utilizando essa fórmula aqui, ó, onde nós vamos ter a nossa matriz de probabilidade, representado pela letra G, vezes o nosso ano base da prognose, ou seja, quando que nós, qual foi os intervalos que nós realizamos essas medições, mais a questão de incremento de novos indivíduos que pode ter, menos a mortalidade, né, de indivíduos que aconteceu nessa área, tá? Vou passar para vocês essas fórmulas que são utilizadas, mas aí quando a gente abrir o Excel, vocês vão entender melhor que nós estamos fazendo junto, tá? Só vou passar aqui para vocês mesmo, para ficar um pouco mais claro. Então, dê uma segurada aí. Então, nós vamos ter duas projeções, tá? E nós vamos então montar essas matrizes e vamos estar multiplicando elas de forma cruzada. Então, e aí depende, né, de N projeções. Então, eu tenho que ter pelo menos duas projeções, mas isso não me impede de ter outras medições, mais medições anteriores, né, que vai me dar uma maior seguridade para me fazer as próximas projeções, tá? Bom, em todas elas, né, as fórmulas é utilizado, então, tanto a nossa matriz de probabilidade, quanto esse nosso ano base, e o incremento e a mortalidade desses indivíduos, tá? Bom, então aqui é a nossa matriz, onde nós vamos estar definindo ela. E aí aqui, se vocês observarem bem, tem A1, B2, C3, A1, A2, perdão, B3, C4, A3, B4, C5. São esses valores aqui centrais que nós vamos calcular na nossa matriz, tá? E nós vamos estar aplicando no Excel. Então, nós vamos fazer uma matriz semelhante com essa daqui. Então, aí seria o número de árvores vivas na nossa enésima classe de diâmetro por um período de tempo, dividido pelo número total de árvores existentes. BI, número total de árvores também, mas que migraram uma classe de diâmetro. Então, ou seja, árvores que em um momento da minha medição, ela estava em uma classe de diâmetro e na próxima medição, essa árvore cresceu, se desenvolveu, teve incremento de diâmetro e ela mudou uma classe, tá? Então, dividido por total de espécies existentes na área. E o C seria o número de árvores também que migraram de uma classe de diâmetro para outra, porém que pularam duas classes de diâmetro, dividido por o número de árvores existentes na área, tá? Como vocês bem imaginam, é mais fácil
ter árvores, né, que permaneceram na mesma classe de diâmetro ou que migraram uma classe de diâmetro. Duas classes de diâmetro é um pouquinho mais difícil, mas acontece. Tem espécies que têm um ritmo de crescimento mais rápido, né? Então, quando a gente fala de floresta nativa, como tem várias espécies acontecendo em um local, elas podem sim, né, uma espécie de repente migrar duas classes de diâmetro, mas não é o mais comum, tá? Opa! Então aqui, foi realizado 2 inventários, tá? Quando? Um inventário em 2010 e um inventário em 2015. Então eu tenho aqui minhas classes de diâmetro, 5 a 10, 10 a 15, 15 a 20, enfim, até 40 a 45 centímetros. Tenho meu inventário de 2010. Durante esse intervalo de 2010 e 2015, aqui eu tenho as árvores que se mantiveram vivas, as árvores que morreram e as árvores que são recrutas, ou seja, que iniciaram um novo ciclo ali de desenvolvimento, né? Recrutas, onde que elas aparecem? Principalmente na primeira classe de diâmetro, né? Que é difícil uma plântula que não aparecia numa medição anterior, de repente já apareceu na classe 3, 4. Não faz muito sentido. Então, normalmente, essas espécies recrutas vão aparecer ali na primeira classe de diâmetro, que elas ainda estão começando a se desenvolver, certo? E aí, os dados do inventário de 2015. Então, de 2010, a primeira classe tinha 426 indivíduos, em 2015 teve 321. E algumas árvores morreram, outras árvores passaram a se desenvolver e outras permaneceram vivas nesse intervalo, certo? Então, é nesse sentido. Tenho dados de um inventário de 2010, tenho dados do inventário de 2015, intervalo de 5 anos. Então, poderia estimar o quê? Uma próxima medição de 2020, por exemplo. Como que estaria essa floresta lá em 2020? Claro que não é preciso, né? Mas já é uma estimativa que pode nos ajudar, então, nesses resultados, certo? Então, continuando. Então, olha só. Lembra lá daqui, que eu comentei com vocês? Nós temos A1, B2 C3. Então, A1, B1, A1, B2, C3, enfim. Então, o número de árvores que estavam dentro da mesma classe de diâmetro dividido pelo total, número de árvores que subiram uma classe de diâmetro dividido pelo total e número de árvores que subiram duas classes de diâmetro dividido pelo número total de indivíduos. Então, o que eu vou fazer? Minha primeira mudança aqui embaixo, olha, A1, acompanhem comigo. Então, árvores que permaneceram na mesma classe de diâmetro, que não mudaram de classe de diâmetro. Então, vamos representar pelo zero. Então, seria 248 dividido pelo total de árvores naquela classe de diâmetro, que foi 283. Certo? B. O B é quem? Que mudou somente uma classe de diâmetro. Então, vou pegar o meu 29, que mudou uma classe de diâmetro, e vou dividir por quem? Pelo total dos meus indivíduos. Então, me deu 0,10. O C são aquelas espécies que mudaram duas classes de diâmetro. Aqui teve um exemplo, duas espécies migraram de duas classes de diâmetro. Então, 6 e eu vou dividir por 283, tá? É o que eu falei com vocês. É mais comum, né, ter uma maior quantidade de árvores, é claro, nas que permaneceram na mesma classe de diâmetro, e algumas vão migrar para uma classe ou para duas classes, conforme a espécie, conforme o ritmo de crescimento, né, enfim. E aí nós vamos fazer isso para quem? Para todos os indivíduos. Então, para todas as classes. Então, o momento da minha classe 2. Então, vou pegar o 58 e dividir por 75. O meu B3, eu vou pegar meu 17 e dividir por 75. O meu C4, eu vou pegar 0 e dividir por 75. Estava olhando errado, tá? E assim, então, vamos fazer com todas elas. Vamos fazer isso lá no Excel, tá? É só para vocês entenderem como que é feito. Opa!
Então, assim, iria ser para todos. Depois faria 30 com 35, 4 com 35, 1 com 35, 13 com 18, 5 com 18, 0 com 18, enfim. E assim vai. Depois, a gente precisa construir essa nossa matriz G, tá? Então, esses valores nós vamos colocar aqui, mas dessa forma aqui, ó, na diagonal, tá? Que seria essa representação dessa figura aqui embaixo. Então, nós vamos colocar na diagonal e o restante é preenchido com zero. Então, olha só, o nosso 0,88 aqui, que estaria, né, no sentido deitado, digamos, nós vamos colocar eles agora aqui em pé, na vertical, tá? Então, 0,88, 0,10, 0,2. Então, agora a gente inverte para poder formar a nossa matriz. Lembra daqueles conceitos lá de matriz inversa, matriz transposta, enfim. O 2, minha segunda classe de diâmetro, de 10 a 15, deu 0,77, 0,23 e 0. 0,73, 0,27 e 0. Em vez de eu colocar eles, então, na horizontal, né, deitado, eu coloco como? Em pé. E o restante, a gente preenche com zero o restante das colunas, tá? Então, nós vamos preencher somente o meio da nossa matriz. Feito isso, nós vamos, então, buscar os dados dos nossos inventários. Então, por exemplo, aqui os dados de 2015. Da onde que eu tirei esses dados de 2015? Daqui, tá? Então, já tenho aqui os de 2010. Eu tenho minha coluna, né, de vivas, de mortas, de recrutas e do meu inventário de 2015. Então, a gente só organiza esses dados. 2015, a minha coluna de recrutas, a minha coluna de mortalidade. E aí, a gente aplica aquela fórmula que realmente seria para estimar esse incremento, né, esse volume lá em 2020, tá? Então, como que seria? Seria a nossa matriz, que nós invertemos, né, vezes o nosso ano base do nosso inventário de 2015, no caso, mais o que teve de incremento nesse intervalo de 2010 a 2015, menos a mortalidade de 2010 a 2015, tá? Enfim, aplicando toda a matemática, e aí então nós teríamos o nosso resultado final. Então, em 2010 tinha 604 árvores, em 2015 teve um número significativo de mortalidade, 503 árvores, e em 2020 estimou-se então que teria 402 árvores no final. Baseado em quê? Baseado ao nosso crescimento lá, ao nosso inventário lá de 2010 e baseado também no nosso inventário de 2015. Com isso, estimou o nosso inventário de 2020, tá? E foi baseado em quê? Então, nas classes de diâmetro, né? Nós vimos que nós montamos essa matriz de acordo com as classes de diâmetro. Vimos o que migrou de uma classe para outra, o que teve de mortalidade, o que teve de ingresso, enfim. E realizamos essas estimativas, tá? Então, aqui nós temos o número total de indivíduos por hectare, as classes de diâmetro e as representações. Então, em 2010 tinha uma quantidade maior e isso foi reduzindo. 2015 e 2020. Claro que aí entra a questão de especulação, né? O que aconteceu com essa floresta? Será que isso foi um manejo errado? Será que teve algum corte mais acentuado? Teve alguma praga? Por que teve um número significativo de mortalidade? Será que isso realmente iria representar para 2020? Foi algo natural ou foi algo que realmente aconteceu por ação humana, né? Ação mecânica, enfim. Então aí a gente já consegue ter uma certa noção. Mas pelo menos já nos dá uma ideia de como essa floresta estaria em 2020, tá? Então, por isso, quando a gente faz o inventário, a gente tem que colocar certinho quais são as falhas, né? O que teve de incremento desses indivíduos, porque isso vai ser base para as nossas projeções futuras. Então, se aquela árvore ali, ela tá para ser medida, ela deve ser medida. Se ela já está, né, no tamanho adequado de medição. Ou se aconteceu uma mortalidade, tem que colocar que teve mortalidade. Não pode substituir por uma árvore do lado. Já falamos bastante isso nas aulas, né? Certo? E a maneira de começar a parar de falar e começar a fazer.
uma frase motivacional aí pra vocês. E já estamos no ritmo de encerramento da disciplina, tá? Gente, alguma dúvida dessa parte teórica? Abram o microfone, a hora é agora. Nós vamos aplicar ela no Excel, aí vai ficar mais claro para vocês um pouco, tá? Então, esse conteúdo realmente ele era mais enxuto, né? Um pouco. Então, essa cadeia de Markov, lembra, prognose. Nosso principal objetivo é fazer uma estimação futura da nossa floresta. Para isso, eu preciso de 2 inventários de base. Então, 2010 e 2015, aqui no exemplo, me estimou 2020. Certo? Abram, então, o Excel de vocês e vamos fazer junto essa matriz de Markov, tá? Deixa eu ver se alguém falou no bate-papo. Boa tarde, queridos. Boa tarde. Vão abrindo aí o Excel de vocês. E aí vamos resolvendo. Certo? Todo mundo baixou já no Moodle? Abriu? Todo mundo tá comigo? Então vamos lá, galera. Então aqui nós temos dados de campo, tá? Trouxe já tudo separado para vocês em várias planilhas, para a gente ficar mais fácil de entender. Então, olha só, quais são as informações que nós temos? Foi realizada a medição de inventário em 10 parcelas de 1.000 metros quadrados, tá? Então, 10 parcelas de 1.000 metros quadrados. A área nossa do fragmento, 50 hectares. E foi realizado, então, esse inventário, tanto em 2010 quanto em 2015, tá? Então, fizemos o inventário no ano de 2010, fizemos o inventário no ano de 2015. Uma área total de 50 hectares e dentro dessas 50 hectares lançaram 10 parcelas de 1.000 metros quadrados. Então, aqui está o nosso banco de dados e aí nós temos tanto o diâmetro, né, de 2010 quanto o diâmetro de 2015. Tá? E aí aqui eu tenho, então, deixa eu colocar aqui na guia 2, na nossa guia aqui de baixo, classificação, onde nós temos o quê? Árvores mortas, árvores vivas e árvores recrutas, né? Então, árvores mortas. Então, aqui em 2015, ela estaria de vermelho no nosso dado de campo. Por quê? Porque ela morreu. Árvore 18. 18 é uma recruta. Por quê? Porque em 2010 ela não tinha e em 2015 ela apareceu. Árvore 10 também é uma árvore morta. Ela tinha em 2010 e não tem em 2015. Tá? E assim, se vocês forem olhando aqui na planilha, tem várias. Então, temos árvores mortas e temos árvores recrutas. E temos árvores que foram mantidas. Né? Algumas cresceram um pouquinho, outras praticamente não cresceram em 5 anos. Então, floresta nativa, né, tem bem essa peculiaridade. Cada uma tem seu próprio desenvolvimento. Opa, meu Deus! Certo? Então, aqui eu tenho os dados do inventário de 2015, aqui na guia de baixo. Opa! Então, aqui de 2015. Então, o que eu fiz? Montei essa tabelinha aqui para vocês. Limite inferior, limite superior da minha classe diamétrica, tá? Então, aqui, árvores que estaria variando com diâmetro de 5 a 10 centímetros. Então, quantas árvores eu tinha? 321 árvores. Quem que eu estou considerando? Tanto as minhas árvores vivas quanto as minhas árvores recrutas, né? Por quê? Porque são árvores que estão existindo nesse inventário de 2015.
E assim eu fiz para todas, tá? Já deixei tudo organizado para vocês, pra gente não perder muito tempo. A gente já trabalhou bastante essas questões de organização de tabela nas outras aulas presenciais. Então, aqui, de 10 a 15, quais árvores que tinham? 87 árvores. Então, sempre considerando o nosso inventário de 2015. De 15 a 20 centímetros de diâmetro, 53 árvores, enfim. Assim foi para tudo, tá? Então, aqui eu tenho os dados realmente do meu inventário de 2015. Lá naquela minha matriz, o que que ele pedia? Pedia o meu ano base, que era meu Y, que era o 2015, que era o dado do meu último inventário. Pedia as minhas árvores recrutas, que seria do incremento. E também pedia uma coluna, né, somente com a mortalidade. Então, separei aqui embaixo também. Então, aqui são somente as recrutas nesse período de 2015, tá? Então, aqui, ó, filtrei somente com as recrutas nesse período. E aqui eu filtrei somente com as árvores mortas nesse período de 2015, tá? Então, e claro, né, de novo, separando por classe de diâmetro. Então, árvores que estavam nessa classe de diâmetro em um ano, no outro ano elas não apareceram mais, quer dizer que elas morreram. Então, colocamos aqui a nossa mortalidade. Certo? E aí, os nossos dados de mudança. Então, eu tenho a parcela, tenho a árvore, tenho... Olha só, aqui eu já tirei as árvores mortas, tá? Então, estão somente as árvores vivas. Por isso que, por exemplo, a árvore 1 aqui não tá aparecendo, porque ela tinha morrido. Então, tá a partir da árvore 2. Dados de 2010, dados de 2015. Os status dessas árvores, né? Estão todas vivas. O incremento de periódico, quanto que cresceu de um ano para o outro. Classe em DAP, 2010, 2015. E a diferença, então, entre os períodos. Então, aqui eu listei. Lembra daquela... Nossas primeiras aulas lá que a gente separou por classe diamétrica? Então, por exemplo, aqui da classe 5 a 10 seria classe 1. Indivíduos de 10 a 15 pertencem à classe 2. De 15 a 20, classe 3. E assim sucessivamente, tá? Então, aqui eu separei por classes de diâmetro. E aqui a diferença entre dois períodos. Então, a árvore, por exemplo, aqui. Essa nossa árvore 11. Ela estava na classe 2 e passou para a classe 3. Então, teve diferença de somente um período. Vamos pegar uma aqui que subiu 2 períodos. Aqui, opa. Árvore 39. Ela estava na classe 1 e apareceu na classe 3. Então, ela teve um aumento de 2 períodos, tá? Então, foi organizado nesse sentido. Então, eu tenho meus dados de diâmetro, tenho minhas classes diamétricas, tenho essas árvores classificadas de acordo com a minha classe diamétrica, se é de 5 a 10, se é de 10 a 15, 15 a 20. E aí eu tenho, então, a diferença de incrementos, né? Comparando 2010 e 2015, se ela permaneceu na mesma classe, 0. Se ela subiu uma classe, 1. Se ela subiu 2 classes, 2. E assim sucessivamente. Aí agora nós vamos começar então a montar a nossa matriz, tá? Com base em todos os dados que nós já temos. Certo? Então vamos lá, galera. Peguem o Excel de vocês aí e abram certinho. Gente, se interromper a gravação, aparecer aquela mensagem de 15 minutos, vocês me avisem também, tá? De repente eu não vejo. E aí a gente abre outro link. Então, aqui, né, nós temos esse nosso banco de dados organizado das árvores vivas. Temos as classes de diâmetro. Então, olha só, classe 1, de 5 a 10. Classe 2, 10 a 15. 3, 15 a 20. Enfim. Assim sucessivamente. Tem os dados do meu primeiro inventário, de 2010. Tem os dados do meu segundo inventário, de 2015.
e eu tenho aqui as mudanças por classe de diâmetro. Então, o número de indivíduos que mudou por classe de diâmetro. Então, o que nós temos que fazer? Vamos fazer aquelas divisões que nós vimos lá na sala de aula. Agorinha nos slides, tá? Que então seria achar esses A1, B2, C3, enfim. E montar aquela nossa matriz aqui na diagonal, tá? Então, gente, cliquem aqui ó, na nossa célula Y, que é onde nós vamos começar a completar, tá? Então, aqui no nosso primeiro momento. Então, lembrem, é o número de árvores daquele período dividido pelo número total de árvores. Então, igual, qual que é o número de árvores total daquele período da classe 0? Seria o meu 248, certo? Dividido, qual que é o número total de indivíduos dentro dessa classe? 283, certo? Deixa eu aproximar aqui para vocês enxergarem. E acho que vai ficar melhor para vocês enxergarem. Então, façam aí. Então, lá na célula Y5, vamos começar a preencher. Então, aqui no 0. Então, nós vamos pegar o número de indivíduos que estavam presentes nessa classe 0, que na verdade não teve mudança de classe, é isso que está representando, dividido pelo número total de indivíduos. Então, P5 dividido por X5. Certo? O 1, mesma coisa. Quem que eu vou pegar? Meu 29 e vou dividir por 283. E o 2, a mesma coisa. Vou pegar o 6 e dividir por 283. Tá? Vou dar um tempinho para vocês fazerem. Caso alguém se perder, abre o microfone e fala, que aí eu paro e espero vocês, tá? Mas bem tranquilo, só a gente dividir um pelo outro. Então, nós vamos pegar essa coluna e vamos dividir por essa coluna. Essa coluna, dividir por essa coluna. E a coluna R, dividir também pela coluna X. Então, vamos fazer assim para todos os indivíduos. Agora, mesma coisa. Abaixo do 0, entre o 0 e 75. Igual. Quem que eu vou pegar? O meu 58, que está aqui representado pela célula B6. E vou dividir por quem? Pelo 75. Igual, vamos pegar o nosso 17, que está representando aqui, que aumentou uma classe de diâmetro, e vou dividir pelo 75. Certo? E vamos fazer isso para todas. Então, vamos fazendo. 30 dividido por 35. 4 dividido por 35. 1 dividido por 35. Será que se eu arrastar dá? Ó, pessoal, se a gente arrastar, dá certinho. Tá? Então, ó, se a gente for arrastar... Opa! Ele acaba dando certo porque o resto tá tudo zerado. Então, não interfere. Então, se o restante ficar preenchido com 0, ou ficar... ou deixar em branco também não tem problema, tá? Tanto faz. Para nós, o que interessa é somente esses valores aqui que nós preenchemos.
tá? Então, se vocês arrastarem aí pro lado, ele dá certo também. Então, vou aguardar um pouquinho para vocês terminarem. E aí, vamos para a próxima etapa. Pra ver se alguém falou comigo. Não. Bom, gente, se vocês não estão falando nada, não estão questionando nada, eu entendo que vocês estão me acompanhando, tá? Então, tranquilo, só dividir todo mundo pelo total. Cada classe desce pelo total de indivíduos. Arrasta pro lado aí que preenche certinho. E aí, o que nós temos que fazer agora? Montar a nossa matriz G. Lembra que lá quando eu estava falando com vocês a parte teórica, o que nós temos que fazer? Opa! Alguém falou alguma coisa? A aula vai acabar. Vamos terminar essa matriz G, que aí a gente volta para outra aba já. O que eu falei lá? Que agora nós temos que inverter essa planilha. Então, quem estava na horizontal vai ficar na vertical, tá? Então, olha só. Minha primeira cédula aqui, nós temos que converter esses valores. Então, a minha primeira, igual, continua o 0,87, certo? Quem que vai vir aqui para baixo agora? A minha 0,10. Então, igual o meu 0,1024. Quem que vai vir embaixo dele? Então, quem estava aqui no meu incremento 2, igual o 0,212, tá? E assim vamos fazer pro restante. Então, quem estava deitado, nós vamos inverter e colocar aqui em pé. Tá até aqui já marcadinho de preto para vocês conseguirem acompanhar. Na minha segunda, então vou colocar o 0,77 e vou colocar o meu 0,22. Aqui, o 0,85. Embaixo dele, o 0,11. E embaixo do 0,11, o 0,2. Então, nós vamos pegar a nossa matriz e vamos deitar ela, para a gente poder fazer as multiplicações certinha depois, tá? Então, estamos preparando o nosso banco de dados. Zero 0,27. E aí, a nossa última coluna, né? Pra cá não tinha nada? Ah, tem um, né? Eu acabei excluindo aqui. Pra cá não tem nada mesmo. Então, ainda tem esse 1 embaixo. Então, aqui, igual ao 1. Aqui, igual ao 1. Sempre pulando uma cédula pro lado, né? E aqui, igual ao 1. Tá? Deixa eu dar um zoom aqui para vocês copiarem melhor. Então, vejam, o que estava aqui na horizontal, eu inverti e coloquei ela aqui em pé agora na vertical. E assim nós vamos fazendo para cada uma dessas linhas. Então, cada linha que eu descia na minha classe de diâmetro, eu fazia uma coluna para o lado. Então, nossa matriz ficou assim no final das contas. Tá? Façam aí e aí nós vamos para a próxima etapa.
Conseguiram, pessoal? Estão junto comigo? Espero que sim, né? Então a gente só dividiu aqui por enquanto, bem tranquilinho. E aí vamos montar essa matriz. Esse conteúdo aqui, ele é bem tranquilo. O mais difícil é realmente organizar essa base de dados, né? Que é mais detalhista. Mas nessa guia aqui é somente isso que nós vamos preencher. Tá? Então, a mudança por classe de diâmetro e montar a nossa base G para nossos cálculos. Certo, pessoal? Vou encerrar aqui agora, porque o nosso tempo já está acabando. Aí nós vamos voltar já nessa outra etapa aqui, que é da prognose em si, tá? Então já mando para vocês um link novo. Então vamos sair dessa chamada e nós já voltamos.